Nós vamos falar aqui hoje do benefício de prestação continuada, tá? Então, para quem não atua com o INSS, essa é uma excelente área para começar, tá? Que muita gente não sabe. Poxa, estou a fim de trabalhar com direito previdenciário, mas não sei por onde começar. Tá aqui uma excelente área, tá? Benefício de prestação continuada, que é o BPC, tá? Muita gente chama ele também de LOAS, porque ele foi elaborado, né, pela Lei Orgânica de Assistência Social, e é isso que vocês vão ver ao longo dessa noite aqui. A gente vai trazer todos os conteúdos aqui, a gente traz de conteúdo prático, tá? Extraído de processo administrativo, processo judicial e benefício de prestação continuada, é o BPC, tá? O tão clamado BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele nada mais é do que um benefício de prestação continuada, como o próprio nome fala, né? Que é uma forma de garantir um salário mínimo mensal, tá? A pessoa com deficiência e a pessoa idosa com 65 anos de idade ou mais, tá? Que comprove não possuir meios de prover a sua própria manutenção e nem tê-la provida por sua família, tá? Artigo 20 da Lei 8.742 de 93, tá? Eu trago um conceito teórico aqui, mas eu não gosto de falar muito de lei não, tá? Porque lei joga lá na internet e pesquisa. Então eu trago um conceito que aí vocês vão entender melhor, tá? Mas primeiro critério que a gente tem que entender de diferenciação que benefício de prestação continuada não é aposentadoria. Pô, por que você está falando isso? Porque tem uma quantidade absurda de gente que acha que aposentou, às vezes deixa na mão do captador, do despachante, o despachante fala, não, consigo uma aposentadoria para você, você nunca trabalhou, quem nunca contribuiu para o INSS não consegue se aposentar dessa forma, tá? Então, quem recebe esse benefício, é importante saber dessa diferença, tá? Que a diferença principal, vocês vão ver que em geral não recebe 13º e não gera benefício de dependente, tá? Então, não gera benefício para a pessoa de pensão por morte, tá? Essa é a principal diferença entre um e o outro, tá? Porque ele é um benefício apenas para garantir a subsistência, tá? É um benefício que garante a subsistência da pessoa idosa com 65 anos de idade, tá? Porque é isso que a legislação fala e ela diferencia aqui em duas espécies de beneficiários que têm direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, tá? Ela se divide em pessoas com deficiência, não importando a idade, tá? Poxa, Brian, é recém-nascido, tem 6 meses, tem 1 ano, tem 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30 anos, pouco importa a idade. Tem que cumprir os requisitos. Os requisitos são quais? Que é deficiência ou impedimento a longo prazo a partir de 2 anos, tá? Isso que é o entendimento que tem que ser de impedimento a longo prazo. E o outro critério é o benefício para ser concedido, tem que ficar comprovado o que eles chamam, o pessoal gosta de chamar de situação de pobreza, situação de miserabilidade. Eu, Brian, prefiro usar o termo vulnerabilidade social, tá? De vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade ela é caracterizada independente do critério simples monetário, tá? Porque, poxa, Brian, essa pessoa ganha bem? Não sei quanto que ela gasta. É assim que a gente consegue verificar que depende do quanto que eu consigo sobreviver, do quanto que eu ganho, do quanto que eu gasto e principalmente se esses gastos são essenciais. É aluguel, é luz, é telefone, é isso, é medicamento, é plano de saúde. Tudo isso tem que ser juntado no pagode ali na hora de oferecer, tá? O B que vocês estão vendo aqui, para quem não conhece aí, quem não é do previdenciário está começando, tá? Todos os benefícios do INSS, eles são classificados com B, tá? B31, B32, B36, B41, B42, B46, B87, B88, tá? B21. Então, esses benefícios aqui, B90, eles são as espécies de benefício. Então, lembre-se sempre, B87 é benefício da pessoa com deficiência, tá? BPC é deficiência. B88 é o BPC do idoso. Qual que é a diferença principal entre eles? Vocês vão ver para frente aqui, mas eu já antecipo para quem está com pressa e ansiedade, que a gente vive com ansiedade, tá? B87 é pessoa com deficiência. Quem está ali com pessoa idosa, tá? Idosa a partir de 65 anos. Por que que eu estou falando isso? Porque pessoa idosa é pessoa com 60 anos de idade, né? Pô, Brian, mas sei que você está falando que é 65? Sim, por quê?
porque o critério da lei, tá? A lei, ao definir quem tinha direito, a Lei 8.742 de 93, ao definir quem era o idoso que tinha direito ao benefício, ele estabeleceu que é 65 anos. Pô, Brian, mas idoso é 60 anos. Dá para contestar isso? Dá para bater o pé o quanto se quiser, mas o STF já se decidiu que o critério constitucional tem que ser utilizado a partir da legislação, tá? E a legislação entendeu que o critério a ser definido é que idoso a partir dos 65 anos de idade. Lá nas antigas, tá? Que para quem não pegou no início aí, eu atuo com o INSS exclusivamente desde 2010. Então, lá para 2012, 2015, 2017, a gente ainda conseguia um LOAS ou outro a partir dessa fundamentação de 60 anos. Mas tanto o STF quanto o STJ, eles pacificaram o entendimento para falar que legislação federal estabelece isso. Lei 8.742 fala que é 65, então é 65. Idoso é idoso para fins de estatuto do idoso. Aqui é outro critério, que é concessão de benefício de prestação continuada, regulado por uma lei própria, tá? Então, sobre isso aí não temos o que discutir. Então, nós vamos falar aqui hoje de pessoa com deficiência, pessoa idosa e esses critérios aqui que a gente vai falar também. O critério financeiro, critério social e o critério principalmente de pessoa com deficiência, que muita gente não entende, tá? Pessoa com deficiência, tá? Como o Thiago Elton, tá? Que é o nosso presidente, tá? Da Comissão de Pessoas com Deficiência e Doença Rara da OAB Barreiro, do qual faço parte lá, ele sempre estabelece que a pessoa sempre vem antes da deficiência. E essa é uma grande definição, tá? Porque a deficiência, ela não está atrelada na capacidade de trabalho. Ela está atrelada no critério legal definido, que é um impedimento de longo prazo, que vocês vão ver aqui, ó. Critério legal estabelecido pela própria lei, tá? Que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No critério legal, ele fala, gente, isso aqui é o que eu estou falando? Não, é a legislação a partir do entendimento que veio da Organização Mundial de Saúde, tá? Para efeitos de concessão de benefício de prestação continuada e para efeitos de qualificação de pessoa com deficiência, tá? Esse é o conceito específico a ser utilizado. Pessoa com deficiência é quem tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Vejam só, esse é o critério legal, tá? Trouxe aqui para vocês em destaque: impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que obstrua sua participação plena e efetiva na sociedade. Lembre-se disso, esse é o conceito geral e específico para a classificação ou não a pessoa com deficiência. Aí, lá embaixo, traz o conceito, porque impedimento de longo prazo gera interpretação. A partir disso, fixou o critério de impedimento de longo prazo é aquele que produz efeitos pelo período mínimo de 2 anos, tá? Por que eu estou frisando esses 2 anos? Porque é o que o INSS entende, tá? Mas não aplica muito, que a gente não sabe por quê, mas é o que principalmente a Justiça Federal aplica, beleza? Que é o critério de impedimento a longo prazo para fins de obstrução da sua participação plena e efetiva na sociedade. Como que é isso, Brian? É a avaliação que vai ser realizada pelo INSS e pela Justiça Federal, tá? Então, aqui eu gosto de trazer sempre conteúdo prático. Toma aqui, ó, conteúdo prático extraído de um processo administrativo real, que a advocacia ela tem que ser vivida na realidade, tá aqui, ó. Data de avaliação foi, tá aqui, ó, recente, acabou de sair do forno do INSS, ó. O INSS, ele apresenta as informações aqui, e aqui ele traz para mim, ó, informações da avaliação social e perícia médica, tá? O INSS, na avaliação realizada no dia 6/6 de 2024, foi concluída com sucesso, tá? Tá aqui as informações. Aqui ele, neste momento da avaliação, ele constatou que há indicador de impedimento de longo prazo, vejam aqui na lateral, ó, sim. Fatores ambientais, moderada, tá? O que quer dizer fatores ambientais? Porque cada deficiência, tá? Ela vai atrelar na pessoa de uma determinada forma, tá? Então, ele vai verificar se os fatores ambientais são de uma coisa, os fatores no corpo são de outra. Como, Brian?
Fatores ambientais, tá? Os fatores ambientais são como a pessoa exerce a sua atividade de acordo com o ambiente. Exemplo claro disso, uma pessoa que tem o espectro do autismo, tá? Uma pessoa que tem alguma deficiência que seja do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista mental. Dessa perspectiva, é como ela interage com o ambiente, né? Então, aqui é um impedimento de longo prazo de natureza mental ou intelectual e sensorial, tá? Então, é assim que se estabelece se esse impedimento de longo prazo ele existe. E aqui, nessa perícia realizada, o perito aqui, ou a perita, tá? Que a gente não consegue saber quem foi que realizou, ele apresenta para mim que essa classificação no fator ambiental foi moderada, mas no fator funções do corpo e no fator indicador de agravante nas funções do corpo não existe para o caso dele, tá? Porque as atividades e participações dele, ele pode realizar, mas no critério aqui do perito que ele entendeu, é que o impedimento aqui desse beneficiário, que deu entrada no processo administrativo dele, aqui com a gente no escritório, ele tem sim impedimento de longo prazo de fator ambiental, tá? É disso que eu preciso. Ah, pô, Brian, mas pô, o cara tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Nem sempre juntar um absurdo de um calhamaço de documentos é benéfico, porque o que é claro tem que ser direto, não tem que ser análise subjetiva. Então, a gente apresenta essa documentação no processo administrativo, que é a parte, né? O processo administrativo ele tem que ser instruído sempre da forma correta. Quer dizer que vai ser? Não, mas quer dizer que a gente tem que apresentar esse documento da forma certa. Se o INSS vai analisar ou não, aí a gente nunca consegue saber, tá? Então, essa análise aqui que o INSS fez é do ponto de vista administrativo, tá? E aqui o INSS vai falar se ele tem um enquadramento na pessoa com deficiência e se ele tem um enquadramento aqui no impedimento de longo prazo, tá? Que é um ou outro. Então, vocês viram aqui que o INSS apresenta essa informação. Se há esse impedimento de longo prazo, sim, de forma moderada, de acordo com a participação do ambiente. E aí o INSS ele vai avaliar essas informações para saber a que grau é esse impedimento, porque no critério da legislação tem que obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Cumpriu esse requisito, tá aqui, ó, pum, não tem o que discutir, tá? Então, esse é o critério legal para fins de avaliação médica. Brian, o INSS pode negar, mesmo tendo isso? O INSS está sempre aí para nos surpreender, né? Então, pode sim. E o INSS pode negar por mais de um fundamento, tá? O INSS pode falar que essa pessoa não cumpriu o critério médico, tá? Deficiência ou impedimento de longo prazo, e não cumpriu também o critério de vulnerabilidade social. O motivo da negativa do INSS, ele pode ser por dois motivos ou por um só, tá? Às vezes o INSS nega por um motivo, você dá entrada de novo, o INSS nega pelo outro, e aí nós entra na Justiça Federal, com aquela bagunça toda, porque cada um falou uma coisa, tá? Então, essas aqui são as informações da avaliação social e perícia médica na perspectiva administrativa. Na perspectiva judicial, é o seguinte: advogado, advogada tem que saber direcionar, tá? Para quem não sabe, esses aqui são os quesitos que a gente apresenta para a perícia médica, tá? Qual que é o exemplo, Brian? Dei entrada no processo administrativo previdenciário, o INSS não reconheceu, eu tive que fazer um processo judicial e aqui este processo judicial ele vai ser avaliado pelo perito ou pela perita médica federal, tá? Lá na Justiça Federal, e nessa Justiça Federal ele vai avaliar se existe ou não deficiência ou impedimento a longo prazo. Então, tá aqui, ó, é prática, tome. Quesito terceiro. Para quem não sabe o que é quesito, quesitos são perguntas que se apresentam para o perito ou a perita para que ele responda o seu processo judicial, tá? É quesito para tudo, tá? Perícia de engenharia, perícia médica, perícia de avaliação social, perícia de contabilidade, perícia grafotécnica, tudo são quesitos, tá? Então, para quem não sabe, é isso. Quesito são perguntas que a gente faz para o perito ou para a perita para que ele responda. Então, tome aqui, ó, quesito terceiro, tá? Eu não coloquei todos aqui, porque senão esse nosso encontro aqui ia durar 7 horas. Então, vamos lá. A parte autora
apresenta perda ou anormalidade de alguma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade. Vejam aqui, eu falei atividade profissional? Não, eu falei atividade. Dentro do padrão considerado normal para o ser humano, entre parênteses, deficiência. Então, aqui eu quero saber exatamente aquele conceito do LOAS, que é: existe alguma barreira que obstrua a sua participação plena e efetiva? Em termos gerais, eu respondi isso, mas de forma mais fácil para o perito ou para a perita compreender. E aí ele sapecou para mim aqui, ó, falou, ó, limitação de movimento em membro inferior e membro superior direito. Por quê? Eu já conheço a minha cliente, eu quero fazer a pergunta que eu sei que vai ser respondida, e é assim que o quesito tem que ser respondido, tá? Ele é apresentado para já saber, se já pergunta sabendo a resposta. É assim que se direciona uma pergunta, tá? Aqui, em seguida, eu já quero saber se ela apresenta alguma anormalidade. Aí ele falou, sim, movimento de membro inferior e membro superior direito. Aí eu já pego nele aqui, ó. Pô, e isso aí vai ter longa duração, mínimo de 2 anos? Aí ele apresenta para mim, sim. Ó, e é possível essa reversão? Não. Então tá aqui, ó. Reconhecendo a justiça com 3 perguntas o que eu queria. É impedimento de longo prazo? Sim. Mais de 2 anos? Sim. Tem possibilidade de reversão? Não. São os quesitos principais. E aqui agora a gente vai verificar os obstáculos, se vão ter, quais os obstáculos, né, e barreiras que vai obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, tá? Às vezes eu sou repetitivo, porque tem que ser repetitivo. Esse conceito ele tem que entrar na cabeça de vocês, que é obstrução da participação plena e efetiva na sociedade em iguais condições com as demais pessoas, beleza? Esse é o critério legal. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, essa pessoa tem isso, ela vai ser qualificada? A pessoa tem essa doença, vai ser qualificada? Aí eu pergunto, tem impedimento que obstrua sua participação plena e efetiva em iguais condições com as demais pessoas? Essa é a pergunta que tem que ser feita, ao invés de se aquela doença dá direito ao BPC-LOAS, beleza? Esse é o questionamento principal que tem que ser feito. Então, aqui vocês viram que, no conceito geral, essas são as informações que são apresentadas no processo administrativo e essas aqui são as informações que são apresentadas no processo judicial, de acordo com o quesito que você, advogado ou advogada, apresenta no processo judicial para ser respondido no momento da avaliação do perito ou da perita médica, beleza? E assim a gente encerra esse nosso primeiro terço aqui, tá? Desse nosso primeiro terço aqui que a gente falou, desse conceito inicial da avaliação da pessoa com deficiência e impedimento a longo prazo. Alguém tem uma dúvida, crítica, sugestão ou comentário? Ok? Por nada, beleza? Então, respondidas as perguntas aqui, vamos para o nosso segundo terço, que a gente vai dar início agora àquele critério da vulnerabilidade social. Porque lembrem-se que a gente falou aqui da questão de deficiência e impedimento de longo prazo, tá? Superior a 2 anos. Agora aqui a gente vai falar sobre vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social, agora ele vai ser avaliado por critério do B87 e do B88, tá? Que é o BPC deficiência e o BPC idoso, tá? Porque vulnerabilidade social, esse critério tem que ser preenchido para os dois pedidos administrativos, beleza? Então, vamos lá. 3 critérios básicos para vocês aqui. Os critérios são ter renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tá? E aí é o que a gente responde essa nossa pergunta aqui, que já foi, poxa, a pessoa pode contribuir para aposentar? Da Isabelle, tá? A pergunta da Isabelle está respondida aqui, ó. Pode? Pode, mas segurado facultativo, não contribuinte individual. Contribuinte individual é quem exerce atividade remunerada. Se eu exerço atividade remunerada, ele vai entender aqui que, opa, então eu posso, dentro dessa perspectiva, me manter, tá? Aí é o seguinte, ter renda familiar per capita ou igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. O que é renda per capita? A renda per capita é a renda do grupo familiar. Grupo familiar, vocês vão ver lá mais para frente o que é esse critério, tá? Mas, em resumo, a renda per capita é: moramos 4 pessoas nessa casa, a renda per capita é isso. Eu vou pegar, somar a renda de todo mundo, eu vou dividir por 4, que é o número de pessoas que moram na casa. Isso que significa per capita, tá? Por cabeça, tá? Então, por cabeça é assim que se divide, tá? Eu somo a renda de todo mundo e divido
por cabeça para ver quanto que vai dar isso. Pô, mas, Brian, deu aqui acima de um quarto salário mínimo. Tem problema? Na Justiça Federal não tem não, porque lá você consegue flexibilizar, tá? Lá a gente consegue relativizar, que é aquilo que eu falei no início, porque se a minha renda é alta, depende de quanto eu gasto e quanto eu ganho. E é assim que na Justiça a gente consegue flexibilizar, tá? Segundo critério aqui é ser constatada a baixa renda, também conhecida como vulnerabilidade social, em uma avaliação social na residência por assistente social no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, tá? Para quem não sabe, ou nomeado no processo judicial. Em geral, o CRAS não vai na casa, não, mas na legislação fala que tem que ir, mas não vai, porque só vai no postinho e lá apresenta essas informações. O posto de saúde, em geral, encaminha para o CRAS, tá? E no processo judicial tem que ficar comprovada a questão de vulnerabilidade social. E o último aqui, esse critério é novo, que tem que estar inscrito no cadastro único do governo federal, tá? Que é o CAD único. E essa atualização tem que ser realizada a cada 2 anos. Pô, Brian, realizei tem 3 anos. Pode cortar? Pode, porque tem que ter atualizado. Porque é assim que o governo federal vai saber se você tem ainda direito a receber aquele benefício do LOAS. Esse cadastro tem que estar atualizado no INSS. Se não tiver, o INSS pode chamar para apresentar defesa, ou ele pode entender que, poxa, está desatualizado, chama ele aqui e não respondeu na hora, benefício cortado, tá? Esse aqui é o comprovante de inscrição, tá? Esse comprovante aqui é o comprovante de inscrição no sistema do Cadastro Único para programas sociais do governo federal, que é o Bolsa Família, tá? O maior que benefício pago, por essas questões de benefícios sociais aqui, é o Bolsa Família, tá? Então tá aqui, ó, esse documento aqui nosso, aí tá aqui, tem todas as informações, ó, tudo borrado aqui para preservar, né? A identidade desse nosso segurado. Tem o código familiar, que é aquele responsável só por aquela família, da família. Tem aqui a data de quando foi feito o cadastro. Tem a data da última atualização. E tem a data do cadastro. Está atualizado? Sim, mas está atualizado com a última atualização, que é em 6 de 2022. O cliente nos procurou para fazer. Eu falei, amigão, primeiro você tem que ir lá atualizar, senão não vai ser concedido, tá? É de Belo Horizonte e está aqui. A renda dele é de até 105 por renda per capita, tá? Lá o critério às vezes não dá para preencher de forma correta, não. E aí ele vai te perguntando, falou, ó, é de até meio salário mínimo, é 2 salários, 3 salários, entre 2 e 3, entre 3 e 4, tá? E para estar inscrito nesse programa aqui tem que ser renda de até 2 salários mínimos, tá? Da renda para conseguir se inscrever no governo federal para receber algum valor, tá? Isso é o critério obrigatório, tá? Ah, Brian, essa pessoa cumpre todos os requisitos, mas não está inscrito. Se não está inscrito, não tem direito ao benefício, tá? Tem que estar inscrito no sistema, tá? Se não tiver inscrito no sistema, não consegue receber este benefício, beleza? Não se esqueçam de sempre mandar atualizar, e aqui a gente sempre lembra o cliente quando está chegando próximo da data. Beleza? Então, aqui a gente vai trazer para vocês uma parte prática, né? Aqui a gente gosta de trazer conteúdo prático, e esse conteúdo prático aqui extraído de processos reais nossos, tá? São imagens de processos diferentes, análises de processos diferentes, mas vejam só que essencial, ó. Benefício de prestação continuidade, benefício de prestação continuada, BPC, aqui era o benefício da pessoa com deficiência, tá? A nossa periciada aqui, 37 anos, autora e solteira, não assina, tem uma deficiência de perspectiva mental. Nesse processo aqui, a gente precisava comprovar a hipossuficiência dela. Então, pedimos aqui assistente social para apresentar todas as informações sobre o processo. Vejam só, está aqui 37 anos, nunca trabalhou, tem carteira de trabalho, que precisou tirar, não tem renda. A mãe faz pequenos suportes de costura, mas vejam só, não tem nada falando de renda, fala quanto que ela cobra por cada uma, tá? O pai dela é aposentado, 1457. No entanto, ele tinha 2 empréstimos consignados. E aí eu peço para avaliar a renda líquida, não é a renda bruta, não. Bruta é a total sem o abatimento, tá? Então, se a pessoa recebe 1457 e tem 2 empréstimos consignados, pô, juizão, então, não é 1457 que ela recebe, não. O INSS liga para isso? Não. A Justiça Federal liga. É por isso que a gente recorre para apresentar as informações por lá. Tá aqui, ó. O irmão dela
Tá aqui, ó, irmão dela, estagiário, recebe R$ 1.000. Poxa, mas aí não tem não, porque a renda não é per capita. Se eu pegar a renda aqui, ó, deixa eu somar aqui que eu sou muito de cabeça. 1.000 mais 1.457 dá 2.457 dividido por 4 dá 614,25. Pô, Brian, mas está acima do que a legislação estabelece, não tá? Tá? Se não fundamentar, gente, advogado, ele tem que ser cirúrgico e tem que ser assertivo, tá? Então, poxa, ele é estagiário, essa faculdade dele é paga? É R$ 1.000 pelo juizão. Quanto que é a faculdade dele? Mostra para mim aqui. O pai dele é aposentado? É. Quanto que é o valor líquido que ele recebe? Tá aqui, ó. Imagens extraídas, ó. Pô, tem uma Kombi aqui, ó. Ele vai falar que tem Kombi, tem um computador com 2 telas, tem uma piscina. A piscininha aqui vai falar que estão vivendo bem. No processo, eu pergunto tudo no quesito. Tem veículo? Tem. Esse veículo está apto para uso? O perito vai me responder. Este veículo está com a documentação paga para poder transitar? O perito vai me responder. Esse computador é para atividade de estágio? Sim. Há possibilidade de realizar atividade de estágio sem ter esse computador? Não. Como esse computador foi adquirido? Pum, doação. Os meus quesitos são direcionados. A piscina na entrada da casa é para qual necessidade? A periciada necessita fazer tratamentos e, por isso, para fins de relaxamento, tem que entrar na piscina. O estado mental dela fica melhor passando as tardes lá. Então tá aqui, ó, advogado tem que ser cirúrgico, tem que saber direcionar a pergunta perfeita para ser respondida da forma como a gente pergunta, tá? Então é assim que a gente atua no processo administrativo, apresentando esses documentos, e no processo judicial, sendo cirúrgico de como eu quero que sejam respondidos, tá? Então tá aqui, ó, tome, prática real para vocês, ó. Poxa, como que é registrado isso aqui? Tá aqui, ó, sacolão, açougue, supermercado, gás. Tudo isso aqui eu peço para desqualificar, porque aí, na hora de somar a renda, ele vai verificar, ó, qual que é o IPTU? Toma IPTU. Ah, qual que é o plano de saúde? E eu falo que o plano de saúde é obrigatório? Aí eles vão responder lá, o plano de saúde é utilizado, porque ela tem várias perspectivas de várias incapacidades e por isso ela tem que realizar. Então, tome todas as informações e eu pergunto, ó, qual que é a mensalidade da faculdade do irmão? 920. O veículo tem possibilidade de uso? Sem condições de uso. Então, aqui eu já desqualifiquei a renda de R$ 1.000 do estudante, estagiário, que eu diminuí por 920 da faculdade, e o que ele precisa de ônibus e para comer lá, né, que tem que sobreviver. E aqui eu já consegui desqualificar R$ 1.000 da renda e eu já coloco também os empréstimos consignados dele. Tá aqui, ó, processo real. A juizona aqui olhou o processo e falou o seguinte, ó, a renda, apesar de ser superior a um quarto de salário mínimo, igual eu fiz a conta para vocês aqui, ó, R$ 625, fica identificada que a família se encontra em situação de vulnerabilidade, está aqui, ó, toma, sentença procedente, condena aqui o INSS, tá? Aqui, ó, defira a tutela antecipada para determinar o restabelecimento do benefício. O INSS tinha cortado alegando que ela tinha renda. E aqui eu comprovei que ela não tem renda, tá? Então, fique comprovado sempre através da vulnerabilidade social dos documentos, tá? Porque se você não comprovar, o INSS não vai comprovar e muito menos o juiz está preocupado com isso. Então, a gente tem que apresentar, tá? E por isso que é importante sempre apresentar. Aqui está uma sentença de um processo judicial que um dos alunos aqui do meu curso mandou. Falou, pô, Brian, fez a perícia, ficou constatada a situação de pobreza da renda e o juiz deu improcedente, né? Tá? O juiz negou o pedido ao benefício de prestação continuada. Tá aqui, ó. O grupo familiar é só a parte autora e o marido dela, e eles vivem só do Bolsa Família de R$ 600 e da ajuda dos filhos. E aqui o juízo entendeu que não ficou comprovada a vulnerabilidade social, tá? Tá aqui, ó. Reputo não comprovado a hipossuficiência indispensável à concessão do benefício de prestação continuada, embora atendido o critério objetivo da renda. Então, o juiz, ele flexibiliza para baixo ou para cima, tá? Por isso que tem que ter cuidado com os documentos que são apresentados, porque na hora do juiz fazer essa análise, ele joga tanto para mais quanto para cima. E aqui, nesse caso aqui, aplicado nesse processo do nosso aluno aqui, mandou para a gente, o juiz entendeu que, apesar de preencher os requisitos da renda, não tinha direito porque não ficou comprovada a hipossuficiência. O juízo aqui entendeu que a pessoa não estava passando, ó, por penúria
miserabilidade extrema de forma a justificar a intervenção do Estado, porque benefício de prestação continuada, o benefício ele tem que ser concedido, tá? Para quem vocês lembram do conceito inicial que a gente trouxe para vocês, tá? Para quem comprova não possuir meios de prover a manutenção e nem tê-la provida por sua família. Aqui, segundo o entendimento do juízo, apesar de ficar comprovado a questão de não ter condições de mantê-lo, ficou comprovada a questão de ser mantido por sua família. Então, depende do que se apresenta de documentos e informações, tá? Esse critério, ele tem que ser avaliado, senão vai analisar sempre de um critério muito subjetivo e gera essa incerteza, beleza? Então, aqui a gente falou desse critério de vulnerabilidade social, a gente chega no nosso segundo terço aqui das perguntas. Quem tem crítica, sugestão, comentário ou perguntas, tá? Estou vendo aqui que já tem da Vitória Dalia. Segundo terço finalizado aí, sem mais críticas, sugestões, comentários, a gente vai para esse nosso terceiro terço aqui, tá? A gente vai falar agora aqui exatamente daquilo que eu adiantei lá no início, que é o grupo familiar para vocês. Então, o grupo familiar, tá? Brian, esse critério é seu, inventado? Não, critério legal. Pô, Brian, mas você não traz fundamentação de artigo aqui? Pô, gente, quem fala de lei é vai de método. Eu gosto de trazer o conteúdo para você, senão vocês ficam perdidos. Porque tem decreto, tem instrução normativa, tem aquilo, tem acolá, vocês vão ficar perdidos de tudo. Então, esse é o critério que todos adotam, tá? Grupo familiar é composto pelo ou pela requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros, os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto, tá? O INSS ele tem um critério de muitas vezes sorrateiramente ele apresentar um negócio muito errado, porque o INSS busca lá, falou, ó, tô vendo aqui que o seu Joaquim tem o mesmo endereço declarado do filho dele, Renato. Aí o INSS olha e fala assim, pô, é o mesmo CEP, o mesmo endereço, ó, sapeca, vem cá, responde para mim por que esse benefício seu está ativo até hoje, tá? E aí que a gente apresenta no processo administrativo, tá? Porque o INSS não pode cortar benefício sem dar a oportunidade de apresentar defesa. Aí o INSS chama lá para apresentar as informações e ele fala assim, opa, vem aqui para mim, gente, isso aqui é uma excelente matéria que é tratada, tá? Eu no escritório, eu adoro processo administrativo, que a pessoa está sofrendo um processo administrativo contra ela, mandando devolver o dinheiro. Como que é? Gente, não se preocupa com esse conceito aqui não, que depois esses slides aqui vão para vocês também, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui é o que eu adoro, gente. Advogado, advogada, vive de honorários, vive de RPV, vive de precatório. É assim que a gente tem que entender. Nós, como advogados, temos a nossa função social, mas temos que nos preocupar com o financeiro nosso e do cliente também, tá? Então, para fins de critério legal, trouxe aqui a tabelinha da OAB EMG para vocês, tá? Então, ó, isso aqui é um relatório de análise em fase de defesa. O que é isso? É um processo administrativo através do Tribunal de Contas que verifica lá, faz o cruzamento de dados e fala o seguinte, opa, vejam aqui, ó, o titular representante legal, tá? No grupo familiar dele, ele fala, ó, essa pessoa aqui tem parente e esse parente, ó, tendo um salário mínimo pelo filho que recebe. Aí ele fala o seguinte, opa, essa pessoa aqui, ele tem um filho que recebe o valor de um salário mínimo, então somando esse grupo familiar, ele passou do requisito de renda. Então, tá aqui, ó, nota técnica, superação de renda. O INSS manda esse ofício para a casa da pessoa, uma cartinha pelos correios, chega lá e fala assim, ó, apresenta para mim uma defesa em 30 dias do por que eu não vou cortar esse benefício seu. Aí a gente entra e traz esse critério. Nesse caso prático aqui, o pai e o filho moravam no mesmo local, no mesmo CEP, no mesmo endereço, lote. Não moravam na mesma residência. E isso aqui é extremamente comum, tá? Não é exceção. E aí o INSS falou assim, opa, devolve para mim, então, esse período que você recebeu. Aí o INSS mandou uma cartinha aqui já, trazendo para executar, e aqui, ó, ele manda sapecar aqui, ó, R$ 87.660,85.
A pessoa nos procurou aqui e falou, doutor Brian, meu amigo, olha para você ver, o INSS está me cobrando, eu tenho direito. A gente vai buscar entender a situação e, a partir dessa situação, a gente vai confirmar se existe ou não essa possibilidade de cessação. Nesse caso em particular, o filho morava no mesmo lote, né, no mesmo endereço, mas em casas diferentes. O que eu fiz? Ó, fotinha das casas para mostrar que era casa individual. O que mais? Correspondência para mostrar que uma era casa A outra era casa C. O que mais? Documento do posto de saúde, porque o posto de saúde ele não pega por lote, ele pega por casa. Então, para mostrar que tinha inscrição da casa A e tinha inscrição da casa C, e eu pedi ainda uma declaração do posto de saúde, o posto de saúde forneceu. O cliente foi lá, explicou a situação, o posto de saúde forneceu uma informação através da avaliação da assistente social, confirmando que era mesmo lote, mas casas separadas, casas individuais. Então, tá aqui, ó, tabela de honorários. Lembrando, tabela de honorários do AB é o requisito mínimo, tá? O que é isso aqui? Esse aqui é o motivo para ação declaratória de inexistência de débito concomitante com o restabelecimento de benefício de prestação continuada. Como, Brian? Eu entro no INSS e nele eu vou pedir para que seja apresentadas as informações e seja classificado que o benefício ele tem que ser restabelecido e essa dívida não existe. Então, se a dívida não existe, gente, honorário de sucumbência, tá? Se é competência federal, acima de 60 salários mínimos, faz parte de honorários de sucumbência ou cancelamento da dívida. Então, eu já começo fazendo o processo. Se eu vencer, é R$ 8.766,08. Sem discussão, porque é honorário de sucumbência a partir do que se ganha. E se eu estou pedindo cancelamento da dívida e o benefício, depois que for analisado no processo judicial, entende que foi devido, ele estava correto, ele vai determinar, então, o quê? O restabelecimento desse benefício a partir da condenação em honorário de sucumbência de 10%. Esse cálculo aqui, em geral, é o tempo que o processo demora, do processo judicial, para ter a perícia judicial, tá? De 4 a 8 meses é o tempo que demora para a perícia judicial, neste caso aqui, que é pela questão da renda, tá? Tá aqui, ó, amparo social ao idoso, superação de renda. Não é perícia médica e depois perícia social. É só perícia social. 4, 8 meses, realizou a perícia judicial, eu já peço para o juiz aqui, ó, a tutela antecipada, tá? Tutela antecipada é possível cobrança de honorários, então, a partir dali, a gente pede o restabelecimento do benefício e aí a gente continua discutindo os atrasados depois. Então, é uma ação que demanda um gasto energético mais baixo, e a gente apresenta sempre a perspectiva direcionada junto com os quesitos e apresentando a documentação de forma essencial, tá? Então, quem perguntou e a Vitória está ali, qual que é o momento para demonstrar a hipossuficiência desde essa defesa administrativa aqui que o INSS fez, tá? Então, desde essa defesa administrativa, eu vou juntar esses documentos para mostrar que o meu cliente e o filho não moram na mesma casa e lá já pedi a marcar a realização de perícia com assistente social, vai um assistente social na casa para lá verificar se cumpre esses requisitos ou não, tá? E lá vai ficar comprovada essa questão se faz parte do grupo familiar ou não, tá? Tá aqui, ó, processo advocacia da vida real, ó. Um caso aqui real de um processo judicial extraído por nós. Aqui, neste outro processo aqui, ó, a perita assistente social, ela entendeu que o grupo familiar, tá? Ele tem uma renda de trabalho informal de 1.412 e tem um benefício de 1.412 também. E aqui ele falou ó, que vamos ver aqui, ó, ou seja, cada morador tem uma renda igual ou inferior a 353, tá? E essas rendas não aluna, aqui ela já descontou o valor, tá? Que esse valor de benefício de prestação continuada de um salário mínimo, ele pode ser dispensado, tá? Que aqui ela entendeu que não tem condições, tá? Então, diante dos argumentos, ó, diante dos argumentos, constatou-se vários critérios que concedem o benefício assistencial pleiteado. Então, aqui ela estabeleceu que há necessidade de restabelecimento, tá? Neste outro processo aqui, após essa perícia, o próprio INSS olhou e falou assim, poxa, eu vou restabelecer esse benefício. E aí o INSS pediu o restabelecimento do benefício, ó. E, novamente, o INSS mandou aqui, ó, o restabelecimento do benefício deste outro processo judicial, fez a proposta de acordo de
40.328,12, que corresponde a 95% dos atrasados, tá? A gente faz o cálculo para confirmar se esses 45 estão corretos mesmo, porque aqui, vez ou outra, o INSS apresenta aqui modelo de peça anterior e o valor não corresponde. Então, sempre corrijam. Então, aqui, ó, 40.328,12, e o INSS condenou aqui porque era benefício de causa federal, ele, na proposta dele aqui, era 10% de acordo, tá? Então, honorários estabelecidos pela tabela aqui, a pessoa já começa aqui tomando aqui 10% de sucumbência, mais de 4 mil nesse processo, um processo de acordo que trouxe aqui esse prazo que eu expliquei para vocês, tá? Que é o estabelecido ali entre 4 e 8 meses a partir do processo judicial, tá? Então, o direito previdenciário, quando bem direcionado, ele é muito bom de ser realizado, tá? Essa é uma das ações que a gente faz com bastante frequência aqui no escritório, porque o direito previdenciário tem poucos advogados realmente especializados, tá? Pô, Brian, mas eu quero me especializar na área, como que é? Então, é fácil realizar isso a partir do momento onde a gente consegue realizar esse processo administrativo direcionado, processo judicial também de forma assertiva, né? Para que os clientes consigam restabelecer, conceder o benefício e o advogado também conseguir auferir a sua renda, retirar diretamente dali, beleza? Então, com isso, a gente chega aqui nesse nosso resumo desse benefício de prestação continuada. Pô, Brian, você fala rápido demais e é muita informação. É, gente. E aqui, se fosse para trazer todo esse conteúdo que a gente tem aqui sobre benefício de prestação continuada, dá para fazer uma pós-graduação, dá para lançar 360 horas aí só de benefício de prestação continuada, porque tem súmula, tem enunciado do Conselho de Recursos, tem tema da TNU, tem tema do STJ, do STF, e aqui a gente tenta trazer de forma resumida para vocês esse conceito geral para conseguir entender o que é o benefício de prestação continuada e quais são os objetivos que tem que prestar atenção na hora de fazer o processo administrativo e o processo judicial. Beleza? Vamos nesse nosso terceiro texto aqui, vamos ver as perguntas de todo mundo aqui, tá? Aqui, sem mais perguntas, vou fazer agora aqui esse grande agradecimento, né, para o AB Jovem, que trouxe essa aula hoje para nós. Essa aula hoje aqui a gente trouxe esse conteúdo muito prático, voltado para o benefício de prestação continuada. Agradecer a presença de todo mundo que fez parte aqui dessa nossa aula de hoje. E qualquer dúvida que tiverem, a gente sempre está à disposição, sempre trazendo um conteúdo muito didático para vocês, sempre de forma prática sobre direito previdenciário, sobretudo INSS, viu?